Então, vamos lá. Livro de Efésio é a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. A Efésio era uma cidade muito próspera, marítima, de imponente comércio, né? Onde a religião judaica também tinha muita influência, tá? Então vamos lá. Paulo, o livro de Efésios começa logo com a identificação, né? Mostrando que o escritor é o apóstolo Paulo. Então, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, ou em Efésio, aos fiéis em Cristo Jesus. Opa, chegou uma aguinha? Entrar mais um pouquinho? Sim, ótimo, obrigado. Legal. Deixa eu... Assim... Eu tenho que beijar aqui. Não, fecha a mão. Não. Fecha a mão. Não. Não? Você não quer mostrar as unhas, não? Assim, tá bom, eu vou beijar assim. Então, Deus abençoe, tá? Amém. Tem os dedinhos gordinhos. Tá linda, tá linda. Então, vamos ler aí Efésios, capítulo 1. Aí começa com Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, aos fiéis em Cristo. Então, aquela carta antiga, ele se apresentava. No livro de Hebreus ele não se apresentou, mas no livro de Éfeso ele se apresentou. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor e Pai de Jesus Cristo. 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, você já é uma pessoa abençoada. Você já é uma pessoa abençoada. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, Deus já tinha elegido os homens antes da fundação dos homens, antes da criação do mundo. Deus não fez os homens para ser essa lasqueira que nós estamos hoje. Deus fez os homens para a sua glória. Então, nós fomos feitos para a glória de Deus. É o pecado e o demônio que nos afastou da glória de Deus. Então, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte. Você já é abençoada com toda a sorte de bênção espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Ele já nos elegeu. Quando ele fala nos, é a humanidade. O crente pensa que é só ele que foi elegido. Já me elegeu. Sim, é uma visão muito fechada. Mas quando ele fala que nos elegeu, é a humanidade eleita. Opa, chegou quentinho. Agora, aqui, deixa eu ver aqui. Não, deixa de onda, mulher. Assim. 3 para dar sorte. Obrigado, viu? Tá linda as unhas, viu? Tá chica. Olha, que maravilha. Tchau. Tchau, vovô. Tchau. Deus te abençoe. Amém. Então, o apóstolo Paulo nos revela muito mistério. Sim, então vamos lá. A Bíblia é maravilhosa, tá? Então, ele fala que nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Isso não quer dizer que você era pré-existente, mas que Deus elegeu um povo para ser feliz. Mas nós fugimos dessa felicidade. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Essa palavra santos e irrepreensíveis, ou seja, uma coisa pura, uma coisa sem energia ruim, né? E nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito de sua vontade. Aí é onde os calvinistas entram pelo cano. Aí os calvinistas dizem que só ele e meia dúzia de gatos pingados são salvos. Eles já nascem salvos, já mijam salvos, já cagam salvos. Ele já é um espermatozoide salvo. Isso é a doutrina da predestinação. Bem, respeita a doutrina da predestinação, mas é o maior erro de todos os tempos de teologia. A doutrina da predestinação é o maior erro de todos os tempos. Um Deus partidário que resolveu salvar uma patotinha e criou a outra patotinha para se lasquinha, entendeu? Então esse Deus não é bom, seria um Deus muito mau. Deus nos predestinou porque Deus nos fez para ser filho, tá entendendo? Deus nos fez para ser feliz
Mas é nós que fugiu desse destino. Predestino é destino pré-formado. Aí Calvino criou uma doutrina em cima disso. E na doutrina de Calvino, a pessoa já nasce salvo e já nasce condenada. Né? E quem defende essas doutrinas calvinistas são grandes teólogosões que acham que já são espermatozoide, salvo, e por mais que ele dê umas cagadas na vida, eles são salvos, Deus escolheu eles porque gosta deles e pronto. Mas o que o texto mostra aqui é que Deus predestinou a humanidade não para essa lasqueira, para esses problemas. Deus predestinou a humanidade para a felicidade. Deus não te criou para a infelicidade. Deus não criou aquela criancinha lá da Ucrânia andando chorando, andando sozinha chorando, sem ter para onde ir, para viver daquele jeito não. Deus criou a gente para ser maravilhoso. Então, Ele nos elegeu antes da fundação do tempo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. O cara de santo é não raspar sovaco. Não, santo é ser puro, iluminado. Irrepreensível, ou seja, não ter o pecado, não ter o erro, nem a morte. E nos predestinou, ou seja, nos gerou um destino para sermos filhos de adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo a bondade de sua vontade. E para o louvor, nós somos criados para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, Deus nos criou agradáveis. Deus não criou a lasqueira, Deus não criou o ladrão, Deus não criou o roubador. Aí é o Satanás que cria no coração do homem. Deus criou quando nasce uma criança, ela nasce pura. Ela não nasce um ladrão, ela não nasce um traficante, ela nasce uma criança pura. Agora, os problemas da vida é que vai fazer essa criança ser uma pessoa magoada, magosa, cheia de ódio, cheia de sentimentos ruins. Né? Então, Deus nos fez puro. Quando nós nascemos, somos puros, puro mesmo. Ele nos fez para a glória da sua graça, em que temos a redenção pelo sangue. Nós temos a redenção pelo sangue. Pelo sangue. A remissão das nossas ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Então, nós somos redimidos, nossos pecados podem ser perdoados pela riqueza da graça de Deus, que Ele é infinito, Ele compreende, Ele perdoa. O homem não compreende, mas Deus compreende. Ele fez abundar para conosco toda a sabedoria e prudência. Então, Deus faz abundar, ou seja, abundância, toda a sabedoria e prudência. Sabedoria e prudência. Né? Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, ou seja, Ele se revelou a sua vontade, segundo o beneplácito, que é um nome muito chique, beneplácito, segundo a bondade que propusera em si mesmo. Então, Deus é bom e Ele propôs em si mesmo a bondade. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Então, Cristo foi o Criador e Cristo veio resgatar aquilo que criou, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Aí entra aquela crença que deve existir outros mundos, e nesses outros mundos a graça de Cristo também alcançou. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então nós somos predestinados, ou seja, nós somos destinados, porque essa palavra predestinação criou muita ênfase com Calvino, né? Mas nós fomos predestinados para sermos conforme o seu propósito, daquele que nos fez. Deus não fez o homem para estar mendigando debaixo de uma ponte, passando fome, estar pecando, caído, bêbado, alcoólatra, na Cracolândia. Deus fez o homem para ser um ser iluminado. Então, Ele nos predestinou a isso aí. Mas as coisas poderão fugir do predestino de Deus. A própria Bíblia diz que Deus, a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Né? Então, a vontade de Deus pode ser frustrada. E vai ser, porque não é todos os homens que vai ser salvo. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, então, nós somos criados para louvor da glória de Deus. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação.
o Evangelho nos traz salvação. Tendo nele também crido, foste selado pelo Espírito Santo da promessa. Então, o Espírito Santo de Deus é o selo que sela a sua alma, né? Somos guerreiros da luz. É verdade, isso aí é verdade. O penhor que Jesus subiu ao céu e deixou dentro de nós, sabe o que é o penhor? É uma coisa que você deixa para depois pegar. Então, o penhor que está no seu coração é o Espírito Santo, a Bíblia diz. Qual é o penhor? Aquilo que ele deixou para depois vir buscar. Da nossa herança, é o penhor que está no seu coração, o Espírito Santo. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, Senhor, o qual é o penhor de nossa herança. Estou lendo o versículo 14 de Efésios 1. O qual é o penhor de nossa herança, para a redenção da possessão adquirida. Então já foi adquirido, para louvor da sua glória. Por isso, ouvindo eu também a fé entre vós, a fé que há em Jesus Cristo, e o vosso amor para com todos os santos. Então, Paulo ouviu a fé dos Éfasos, dos habitantes de Efésios, e o amor e o respeito por todos os santos, né? Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me vós nas minhas orações. Então, Paulo ficou contente, e não para de dar glória a Deus pelos Éfasos, pelos Efésios, porque eles eram carinhosos e tinham muito carinho com Deus e os santos. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e salvação. O espírito de sabedoria e salvação. Quem é esse espírito? O Espírito Santo. Tende iluminado os vossos olhos com entendimento. Então, o Espírito Santo ilumina os nossos olhos para que a gente veja, para que saibais qual é a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória, da herança dos santos. Então, a glória, a herança dos santos no céu, a qual é sobreexcelente, grande, do seu poder sobre nós, o que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. Então, esse poder que vai nos salvar foi o mesmo poder que ressuscitou Cristo. Acima de todos os principados, Cristo é o principal territorial. Ele é acima de todos os príncipes. Todos. Olha. Acima de todos os principados. Então existe principado. Territorial existe, está vendo? Mas Cristo é acima de todos. O poder e a potestade. Ele é acima de todo principado, de todo poder, de toda potestade e de todo domínio. Olha só que ele vem reduzindo. Principado, poderes, potestade, domínio. E de todo nome que se nomeia. Não só neste século, mas também no vindouro. Então Cristo acima de tudo. Principado, potestade. E sujeitou todas as coisas aos seus pés. Cristo Deus sujeitou a Cristo todas as coisas. E sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja. Olha que maravilha. Olha só. E que o seu corpo é a plenitude daquele que cumpre todas as coisas. Então Cristo cumpriu a lei e o corpo dele é a plenitude de todas as coisas. Então nós teremos um corpo igual ao de Cristo Jesus. Que maravilha. Quem pode dizer glória a Deus aí? Imagina a gente ter um corpo igual ao de Cristo. E que corpo é esse, hein? É um corpo que não se dissolve, que não envelhece, que não morre. Então essa primeira parte, o primeiro capítulo, é muito importante, mostrando a grandeza de Cristo, que ele é acima de todo principado, potestade, poder. Ele é acima de tudo. Ele mesmo disse,
todo poder me foi dado nos céus e na terra. Então não é a metade, nem a ponta, é todo. Vamos para o 2, bora? Quem é que quer que eu vá para o 2? Vamos para o 2? Bora, vamos ler só o 2, tá? Para a gente orar. E amanhã não, mas domingo a gente vai ler o 3, o 4. Todo dia a gente faz um ping-pong, conversa sobre tudo e vai ler um texto de Efésios. No final você pode ver todo o livro de Efésios lido. E vos vivificou, ou seja, a gente estava morto. Então ele vivificou, ele tornou a viver, é como a gente tivesse fosse um galho, e esse galho estava seco. Então ele vivificou. Estando vós mortos em ofensas e pecados. Então nós estávamos afastados, mortos em ofensas e pecados. E que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, né? Olha só. E que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Olha, novamente ele falou em príncipe. Esse príncipe aí não é príncipe humano não, viu? São demônios, ó. Em que em outro tempo você andava segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é um príncipe da potestade do ar? Satanás. Dos espíritos que agora operam nos filhos da desobediência. Os espíritos malignos operam nos homens. Os homens que vivem soltos, os espíritos entram e faz com que eles façam besteira e miséria. Entre os quais todos nós também, antes andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos no outro tempo filho da ira, como os outros também. Então a gente andava na lasqueira, né? Andava na vontade da carne. Mas agora não. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, porque Deus é rico em misericórdia, Ele ama você, Ele trata você, né? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ou seja, você obterá a salvação de Cristo, não pelos seus méritos, mas porque Deus é bom e pela graça, pelo favor, Ele resolveu salvar. Sois salvos, né? E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, nós somos príncipes. Você é uma potestade. Você é um príncipe. Você é uma príncipa. Você é uma princesa de Deus. Entendeu, menino? Para mostrar nos séculos vindouros a abundância da riqueza da sua graça, pela benignidade para convosco em Cristo Jesus. Né? Ok? Então, nós estamos aqui para mostrar a abundância e a riqueza, aí a benignidade. Nós não estamos para mostrar coisas ruins, mas coisas boas que Deus preparou para nós. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso é uma palavra maravilhosa. Eu não sei como é que os teólogos vão pegar uma palavra dessa e transformar numa lasqueira. Por quê? Eles dizem que é só eles que são salvos, os outros não é salvo. Deus resolveu salvar eles e que os outros se danem e vão tudo para o inferno. Bem, isso é uma visão partidarista, né? Porque pela graça de Deus sois salvos, independente de ser católico, evangélico, mas ele diz não, só eles e a patotinha deles, nem todos são salvos. Tá entendendo? Eles podem matar, roubar, se lascar todinho, mas Deus resolveu salvar os bichinhos. E os outros, estão tudo lascados para o inferno. Então isso é uma visão partidária. Mas esse texto aqui é maravilhoso. Ele diz que por mais que você se esforce, você não é salvo por esse esforçamento. Você não é salvo por seus méritos. Você é salvo pela graça, o favor de Deus. Por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Que maravilha! Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não, eu dei um caminhão de cesta básica. Eu mandei para o pastor Joilson 5 cesta básica. Certo? Mas isso não vem, a salvação seu não vem disso aí. A salvação sua vem de Deus. Tá? O mesmo Deus que salva o crente, católico, espírita, salva o índio. Mas isso é um insulto. Se eu disser isso numa igreja, a turma me mata. Porque só eles são salvos. Aí é visão partidária. Só o nosso partido pode mudar o Brasil, tá?
É a visão partidarinha, daquele que quer ser melhor do que os outros. Somos tudo farinha do mesmo saco. Nós temos que optar para a graça de Deus. Porque nós não somos salvos porque somos bonitos, lindos, falamos bem, ou porque temos uma briba debaixo do braço. Somos salvos porque Deus é bom. Isso não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem da sua santidade, não é porque você não rapa o sovaco, anda com a perna do lobisomem, não. Isso aí é uma graça de Deus. Porque somos feitos, feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Fomos criados para fazer as coisas boas. Você foi criada para fazer coisa boa. E por que nós faz coisa ruim? Porque nós é pecador. Entendeu? Então, nós somos feitos para ser bom. Mas nós viramos uma lasqueira porque nós mesmo, nós é pecador mesmo. As quais Deus preparou para que andássemos nela. Deus preparou as coisas boas para a gente andar na bondade. Portanto, lembrai-vos que vós, no outro tempo, eras gentios, na carne, chamados de incircuncisão, que na carne se chama circuncisão, feita pela mão do homem. Então, os Éfasos, os habitantes de Efésio, eles eram chamados de gentios. Eles não tinham salvação segundo a crença judaica, porque essa coisa não é nova. Os judeus achavam que a salvação era só deles. Depois a Igreja Católica pensou que a salvação era só deles. Depois os anabatistas pensaram que a salvação era só deles. Depois os calvinistas pensaram que a salvação era só dele. Aí todo mundo quer tomar posse da salvação, entendeu? Todo mundo quer tomar posse. A salvação é minha, do nosso grupo, da nossa igreja. Né? Isso aconteceu com os judeus, com a Igreja Católica, com a Igreja dos Crentes. A turma diz, não é nossa. Só nós aqui, nós 4 gatos pingados, a gente é salvo. E por quê? Porque nós não solta pum. É mesmo? Hoje como a batata, mas não solta. Naquele tempo estavam sem Cristo. Então nós já andamos na época sem Cristo, sem a iluminação, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ou seja, a turma andava sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vós antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. Então Cristo proporcionou você chegar a Deus. Antes era lasqueira total, agora não. Através do sangue de Cristo, você tem entrada à graça de Deus. Que maravilha, né? Porque Ele é a nossa paz, o qual ambos os povos fez um. Então todos os povos são um. O povo de Deus, derrubando a parede da separação que estava no meio. Tá vendo? Na sua carne desfez a inimizade. Ou seja, existiu uma inimizade entre nós e Deus. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um homem, fazendo a paz. Então, fala da unificação da fé judaica com a fé cristã. Pela cruz, reconciliar ambos com Deus, os judeus e os efésios, em um corpo só, matando ela as inimizades. Então, Deus destruiu as inimizades que existiam entre Efésio e os próprios judeus. E vindo ele, evangelizou. Cristo veio evangelizar, mostrar o evangelho. Evangelho da paz. Então, se alguém prega um evangelho da lasqueira, dos problemas, a Bíblia diz que o evangelho é da paz. Nós somos verdadeiramente o evangelho da paz. Nós pregamos a paz. E vós que estavam longe, e os que estavam perto. Então, de perto e de longe. Lembre-se que o apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios. Porque eles, ambos, temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e família de Deus. Então, Deus fez a igreja ser família de Deus. Né? Maravilha, né? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Olha, Cristo falando para os Efésios. No qual todo edifício bem se ajusta. Então, nós estamos edificados, as colunas os apóstolos. A nossa fé é apostólica. Por isso que chama-se Igreja Apostólica Romana. A igreja segue os apóstolos. O que os apóstolos disseram, nós acreditamos.
Tá? A NASA contratou 24 teólogos. Como é que foi isso aí? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício é bem ajustado. Ou seja, todo um edifício ele está em cima das colunas. E a coluna é a palavra dos apóstolos, no qual também vós justamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, todo aquele que crê em Deus é morada de Deus em espírito. Você vai se edificando, né? Em espírito, né? Espírito maravilhoso, né? Vamos ler o 3? Dá tempo ler o 3? Vamos ler o 3? Deixa eu ver se dá tempo. Vamos ler o 3, aí domingo a gente lê o restante, tá? Bora ler o 3, bora? Porque por esta causa, aí ele se identifica de novo. Eu sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Então, Paulo se identifica como apóstolo dos gentios. E foi Paulo que escreveu 67% do Novo Testamento. É o maior teólogo cristão que existiu. Paulo era judeu e era romano ao mesmo tempo. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Então, ele falou sobre a graça de Deus, a dispensação que era só para os judeus, veio para os gentios. Como me foi esse mistério manifesto pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Então, existe outra carta, né, aos Efésios, que não foi identificada, tá? Essa carta provavelmente tenha se perdido no meio das guerras e das matanças, né? Por isso, quando lerdes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual, no outro século, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, participante da promessa de Cristo do Evangelho. Isso não acontecia na antiguidade. Os gentios eram totalmente desprezados. Mas agora Deus anuncia um novo acordo, uma nova aliança que não quer saber se você é judeu, citra, bárbaro, ele não quer saber se você é romano, alemão, brasileiro, está incluído todos, do qual foi feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dada. Pela graça de Deus uma vez enviada para anunciar o Cordeiro de Deus. Aqui, a graça fez Paulo ser apóstolo, segundo a operação do seu poder. Porque os judeus ficavam dizendo que Paulo não era apóstolo, não, para tentar minar Paulo, né? Depois vamos falar sobre isso aí. A mim, o mínimo de todos os santos, ou seja, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de anunciar entre os gentios. Então foi dada a ele uma graça de falar para os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde o século esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja e pela multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que Deus em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia, acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vós, peço que não desfaleça na minha tribulação, por vós, que são vossa glória. Por causa disto, me ponho de joelho perante o Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ele se põe de joelho perante o Pai, né? O Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no qual toda a família no céu e na terra toma um nome, para que, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda que sejamos corroboradores, ou seja, colaboradores com o poder pelo Espírito no homem interior. Então, Paulo pede para que os gentios também sejam colaboradores do reino de Deus, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender
com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento e a profundidade das coisas. Então, o Espírito Santo faz a gente saber qual é a largura, a profundidade de todas as coisas. Nos faz conhecer o ambiente, conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, o amor de Cristo excede a todo conhecimento. Ora, aquele que é poderoso para fazer... Olha bem, preste atenção, tá? Olha a briba. A palavra do apóstolo Paulo. Ora, vamos ler comigo? Bora? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus é infinitamente, Ele pode fazer muito mais do que você pede. Deus pode fazer muito mais do que aquilo que você pede. Talvez o que você pede é muito pequeno. Deus pode fazer mais. Diga comigo, Deus pode fazer. Deus pode fazer. Deus pode fazer. A esse a glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. 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 Palavra do Senhor. Na segunda parte, vamos ler 4, 5 e 6. Efésios tem 6 capítulos, tá? Essa palavra é muito forte, né? Deus tem poder para fazer infinitamente mais do que você pensa e pede. Deus tem muito poder. Nós limitamos o poder de Deus, mas Deus, Ele pode fazer muito maior. É como aquele jogador de futebol que morava lá na África, e ele pediu para ficar alto, para os irmãos não baterem nele. Deus fez eles ficarem alto, né? Deus fez ele ficar alto. Aí passou um americano lá, viu ele altão, enorme, aí ele se tornou o maior jogador de basquetebol dos Estados Unidos. Então ele apenas não queria apanhar dos irmãos. Ele queria crescer para não levar porrada dos irmãos. E Deus fez muito mais. Você vai crescer, não vai levar porrada dos irmãos e ainda vai ficar podre de rico. Aí ele voltou lá para o país da África e construiu um hospital com o dinheiro dele mesmo, né? Então, tudo foi uma palavra que a missionária deu lá para ele, lá na África. Quando a missionária disse, peça, menino, peça a Deus, que Deus tem poder de dar para você infinitamente mais do que você pede. Aí ele disse, Deus, eu queria ser alto, bem alto, para ninguém bater nele, porque os meus irmãos tudo batem nele. Aí ele cresceu. Vê o coração dele, que ele podia pedir a morte dos irmãos, pedir para os irmãos se lascar, mas ele não. Eu quero ser alto para nenhum irmão meu bater em mim. Aí Deus deu, o cara ficou com 2,10 metros, 2 metros e alguma coisa assim. Aí veio o americano e disse, rapaz, você pode ganhar muito dinheiro com essa altura. Aí ele aprendeu a jogar basquetebol, o dom dele era só botar a bola no buraco, ficou podre de rico, né? Olha o dom, né? E aí ele voltou para o país dele, os irmãos estavam tudo do mesmo jeito, a tribo toda do mesmo jeito, todos pobres. Aí ele fez hospital, creche, ele ajudou a família com dinheiro. Então, com Deus é assim, Deus pode fazer e vai fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém.